Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times brasileiros dos campeonatos que estão em curso. Galera, vamos fazer agora um pré-jogo, uma análise aí do que a gente imagina para algumas finais que teremos nesse final de semana aí pelo Brasil. Então vamos lá, galera. Vamos falar primeiro da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, do Cariocão 2019, segunda partida da final entre Vasco, Flamengo e Vasco. A primeira partida, o Flamengo abriu uma vantagem de 2-0. Se empatar, tiver empate, o título é do Flamengo. Se o Flamengo perder com um gol de diferença, o título é do Flamengo. O Vasco só é campeão se ganhar com diferença de 3 gols. Se tiver diferença de 2 gols, vai para os pênaltis. Mas o grande problema do Vasco não é esse. Mas antes de falar para você, meu amigo vascaíno e flamenguista, a minha visão, eu peço que você curta, compartilhe, comente, divulgue o hashtag Resenha com Magalhães e sempre nos acompanhe no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Bom, eu falei aqui que o grande problema do Vasco não é esse. O grande problema do Vasco é com o próprio Vasco. O grande problema do Vasco, o Flamengo é um grande problema? É um pepinaço, é um abacaxi pro Vasco. Porque o time do Flamengo está no momento melhor, tem a vantagem de 2 gols, a torcida do Flamengo já comprou todos os ingressos que podiam para o Flamengo. O Vasco está num turbilhão de problemas, a torcida contra o treinador, os jogadores não conseguem atacar e não conseguem defender, ou seja, tá complicado. Mas o fato do Flamengo ter a vantagem, o fato do Flamengo estar no melhor momento, o fato do Flamengo, vamos ser bem honestos, ter um time mais forte do que o do Vasco no momento, a torcida do Flamengo vai estar em maior número que o mano de campo é do Flamengo. Isso tudo a gente sabe. Mas na minha visão, o problema do Vasco é interno. E o problema do Vasco, a meu ver, está apenas começando. E eu já vou falar aqui de primeira mão. Tanto para Vasco quanto para Flamengo. Independente de quem seja campeão. Não se iluda com o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não é base para nada. Mas Magalhães, estamos numa final Vasco-Flamengo. Não, final é outra coisa. Não pode se pegar o título, nem Flamengo nem Vasco, fomos campeões, está tudo uma beleza. Não dá. Se o Vasco for campeão, conseguir virar e tem condições porque é um time grande, não vai apagar tudo que está de errado desde que esse senhor que assumiu a direção do Vasco está lá. Não vai apagar. O Vasco pode fazer uma partida brilhante, a melhor partida da sua história domingo, mas não vai apagar tudo que está acontecendo no Vasco e que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, se ganhar, não acha que vai chegar na quarta-feira contra a LDU, porque ganhou o Carioca, eu sou o melhor time do mundo, vou chegar lá, vou porrar a LDU. Também não é assim. O Flamengo tem problemas. Tem a lateral direita, que não passa muita confiança com o Pará na hora da marcação. Tem a lateral esquerda, que o René é uma gangorra, mas todo mundo sabe que ofensivamente ele é fraco, defensivamente ele é até um pouco melhor. A gente sabe disso. E isso não vai sumir porque ganhou o título carioca. Não vai. Então, partindo desse princípio, para mim o problema do Vasco, falando do Vasco agora, é apenas o começo. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Vasco, por que eu vou falar do jogo, mas vou falar de um
de detalhes para cá. O primeiro turno do Vasco foi igual ao segundo turno? Não. Quando virou para o segundo turno, alguma coisa mudou no Vasco. Alguma coisa mudou no Vasco. Meu amigo torcedor vascaíno, você pode falar, pensar da maneira que você quiser, você tem seu direito. Mas, meu amigo, ninguém gosta de trabalhar sem receber, filho. Ninguém gosta de trabalhar sem receber. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Vou botar aqui o resenha. Ninguém gosta de trabalhar sem receber. E provavelmente as coisas internas do Vasco começaram a afetar o campo. Hoje está estourando no colo do Valentim. Não estou falando que o Valentim não tem culpa de nada. Tem, ele é o treinador, é ele que escala. Porém, a meu ver, ia estourar no colo de qualquer um. Ia estourar no colo de qualquer um. Nitidamente, o Vasco tá com seu elenco rachado. Tá com seu elenco rachado. E a gota d'água foi o caso do Thiago Galhardo. A gota d'água. O problema é que os jogadores compraram a briga da diretoria por algum motivo. E, na boa, vamos falar os crachados, largaram o Thiago Galhardo. Jogaram o moleque pro lado. Aí o presidente veio falar, aí os jogadores falaram uma coisa, o presidente não. A pessoa que está no cargo do presidente do Vasco falou outra e deixaram... Agora, o Vasco tomou de 2-0 do Santos. Pode virar? Pode virar? Pode. Mas se não virar, o que o presidente prometeu em relação a Dindim, como é que fica? Como é que fica? Aí os jogadores agora vão contra o cara que prometeu a ele? Não vão. Porque fizeram uma reunião, excluíram o Galhardo. O Vasco está rachado. O Vasco está rachado. E tem um racha dentro do elenco. Tem um racha dentro do elenco porque não tem diretoria, não tem confiança. É um papo de Cerca Lourenço que chegou no campo. Por mais que o Valentim fale, tem jogadores que estão pé da vida. E isso nitidamente acaba sendo relacionado no futebol de campo. O Vasco ganhou o primeiro turno, não estava jogando mal, estava até um futebol legal. O Thiago Galhardo vinha jogando bem. Daqui a pouco o Thiago Galhardo começou a cair, outros jogadores começaram a cair. Segundo turno foi mais ou menos. Mas mesmo assim, chegou a final do segundo turno o Vasco. Chegou a final do segundo turno. Aí chega a final do Campeonato Carioca. Olha só o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco me chega na final do Campeonato Carioca, jogando um futebol horroroso, não conseguindo se defender, nem conseguindo se atacar, numa crise danada e numa crise de identidade. Numa crise de identidade. Um time que não está conseguindo nem se defender, nem atacar. Magalhães, isso aí é tudo culpa do treinador. Não é só do treinador. Eu vou te falar, o nego dá muito crédito pro treinador hoje. Parece que 70% do time é o treinador. Não é. O treinador é 25%, filho. Quem joga são os jogadores em campo. Não é. Esse negócio de... o treinador ajuda. Se ele treinar errado, ele vai... Se ele escalhar. Mas se o jogador não te... É o jogador que chuta. É o jogador que corre. Se o cara não quiser correr, não quiser chutar, não fizer o que o treinador tá mandando, porque ele não concorda com o treinador, vai desandar, filho. Vai desandar. Vai desandar. Os caras estão com a confiança no pé. Não tem resposta da diretoria. A diretoria conversou com a gente. Conversou, mas é causada. É causeiro. Causeiro. Os jogadores estão largados. Estão num barco. A deriva. O Vasco perdeu a identidade, infelizmente. O time do Vasco, que, cara, você pega o time do Vasco, Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, 3 artilheiros criados no Vasco. Pô, aí o centroavante do Vasco hoje é Max Lopes. Arrego. Aí você pega no meio de campo,
O Vasco teve meio de campo com Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Juninho, Bismarck, o William, o baixinho, para quem não conheceu, tinha um monte de meio de campo. Pô, aí hoje o meio campo de criação é o Lucas. Não tem meio campo. Aí você pega lá atrás, grandes zagueiros o Vasco teve. O Mauro Galvão fez uma zaga ali atrás, com o Príncipe jogando bola. Vários outros zagueiros que o Vasco teve. Pelo lado direito já teve Jorginho, Luiz Carlos Vinck, que o sobrinho dele tá no Vasco hoje, que pra mim, esse garoto é melhor do que o Cáceres, mas deve ser por causa de nome. Tu pega a lateral esquerda, pô, eu vi Mazinho jogar bola ali, chegou à seleção. Ou seja, o Vasco perdeu a identidade, filho. Perdeu completamente a identidade. E isso, muito culpa da diretoria. Grande parte, culpa da diretoria. E é uma coisa que tá vindo, que vai estourar sempre no colo do treinador. Sempre no colo. Pô, Magalhães, só vai falar do Vasco, não vai falar do Flamengo? Vou falar do Flamengo. Só que do Flamengo tá mais fácil de você falar. Agora o Vasco, dívida, promete um monte de coisa pro jogador que provavelmente não vai cumprir. Provavelmente os jogadores ficaram bolados, que compraram, deram crédito da diretoria. Achei meio que judaria que fizeram com o Galhardo. E agora, pô, meu irmão, e agora? Acho que fomos pro lado errado. E tem o jogo domingo. O Vasco tem condições de virar o jogo? Lógico que tem. Só que se o Vasco tiver do jeito que tá, esquece. É mais fácil o Vasco tomar uma enfiada do que virar o jogo. O Vasco não tá conseguindo marcar. O Vasco não consegue atacar, cara. O Vasco tá com dificuldade, porque o Vasco não tem meio campo de criação, cara. O Vasco não cria. O Vasco tá jogando com 3 volantes e nenhum jogador de criação. O cara que ele tá botando pra criar é um volante, pô. Tem times que jogam com 3 volantes e estão jogando bem. O Internacional joga com 3 volantes. 3 volantes. O Atlético Paranaense, muitas das vezes, joga com 3 volantes. De vez em quando o Palmeiras joga com 3 volantes. Pô, mas tem um sistema de marcação forte, uma saída por contra-ataque rápido, jogadores abertos pela ponta, com explosão, com drible. O time do Vasco está completamente desfigurado. Então, o time do Vasco ganhar, primeiro, ele vai ter que se arriscar. Ele vai ter que ir para frente. Ele vai ter que correr mais do que o time do Flamengo. E se arriscando, ele vai dar o contra-ataque. Mas pro Vasco não tem jeito. O Vasco, para isso, vai ter que ter a bola no pé, o que o Vasco não consegue ficar. Então o Vasco tem que ter a bola no pé, marcar pressão, correr mais do que o Flamengo e errar menos, filho. Se o Vasco fizer isso tudo, talvez ele consiga. Então vamos lá. Ficar com a bola, não deixar o Flamengo trabalhar a bola. O Vasco ficar com a bola. Porque se o Flamengo ficar com a bola, sabe que o Flamengo trabalha bem a bola e vai ganhar tempo. O tempo é do Flamengo. Então o Vasco tem que ficar com a bola, não pode deixar o Flamengo ficar com a bola. Quando o Flamengo tiver com a bola, o Vasco vai ter que tentar tomar de qualquer maneira. O Vasco vai ter que tocar rápido essa bola. Vai ter que ter triangulações, criação, não só pelas laterais, porque o Flamengo provavelmente vai deixar os 2 laterais plantados. Correr mais do que o Flamengo. Se o Vasco fizer isso, o Vasco tem condição de ganhar do Flamengo. É um dinheirinho a mais que vai entrar pro campeão. De repente, os jogadores pensam assim, pô, cara, vamos correr mais. O problema é que o Vasco tá com a estima lá no pé, filho. Tomou de 2 do Flamengo, tomou de 2 do Santos e jogando mal. Infelizmente, vai ter que ter mágica pro Vasco. Então, o Vasco condições tem. Mas com problemas internos que o Vasco tem, da diretoria até os jogadores, que os jogadores também têm culpa, o nego só tá jogando a culpa no Valentim. Não é. Tem jogador do Vasco fazendo corpo mole. Eu tô falando um tempão. O Matos Lopes. Pô, o Matos Lopes ficou de férias e não pensou que ele tem problema com a balança. Pô, estamos em abril, o cara ainda não entrou no peso. Pô, por que não cobra do Max Lopes? Só cobra do Valentim. Por que não ficou treinando nas férias pra chegar fininho? Pikachu caiu muito de produção. Thiago Galhardo que estava jogando bem, jogaram o cara pro lado. Então, os laterais estão começando a cair de produção. Vai ter que sair do 8 pro 80. Isso pro Vasco ganhar. Mas tem chance? Lógico, é um clássico. E o Flamengo? O Flamengo tá em águas calmas. Tá com vantagem de 2-0.
tem um time mais arrumado. A situação do Flamengo financeira é outra do Vasco, não está devendo ninguém. Já está falando em contratações, aí você escuta. O Vasco está precisando ganhar um campeonato, ganhar alguma coisa para pegar dinheiro para pagar. O Flamengo está pensando em contratar Felipe Luiz, já acertou com o Rafinha do Bahia, está pensando no Gil aí, ou seja, o Flamengo já está jogando isso aqui, pensando em outras coisas, já vai sair domingo, ganhando ou não ganhando, já está pensando na Libertadores de conseguir o empate para já estar classificado para outra fase. Ou seja, o pensamento do Flamengo é completamente outro. Aí o problema do Flamengo é o Vasco. É um clássico. Clássico é clássico. Já vimos o Vasco fazer grandes viradas. A que eu me lembro melhor é contra o Palmeiras. A situação do Flamengo. Bota o time completinho ou poupa por causa da semana. Ele já vai poupar o Bruno Henrique de qualquer maneira, porque o Bruno Henrique não joga. Penso eu que é título. A torcida não vai aceitar ter lotado o Maracanã e o Flamengo perdeu o título pro Vasco, já que o Flamengo ganhou de 2-0 o primeiro jogo. O Flamengo pode poupar sim no início? Pode, mas tem que levar todo mundo para lá. Flamengo pode colocar até ali, a meu ver, dar uma poupada no Pará, botar o Rodinei para jogar. A dupla de zaga, de repente, pode ser a mesma, ou colocar o Rodolfo no lugar de alguém. No lugar do René, eu não botaria o Trauco, que provavelmente eles vão cair muito ali pela lateral, então eu deixaria o René. Meio de campo ali, Cuejá e o Ilharão. Eu não mudaria. O que ele pode fazer para mudar é ali à frente. Pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique. Quem ele pensa em contar para o jogo da Libertadores. Quem ele pensa em contar, ele poupa nesse jogo. Já bota na reserva, a meu ver. Então, acredito eu que quem tem mais chance lá contra a LDU é o Diego. Então ele mete o Diego no banco. Joga com o Vitinho aberto pela esquerda, o Gabigol na frente, o Everton Ribeiro pelo lado direito e centralizado o Arrascaeta. Mas eu também não quero que o Gabigol se machuque. Ele vai colocar quem de centroavante? O Uribe ou o Aroto Lincoln. Então bota também o Gabigol ali, ou poupa também o Everton Ribeiro. Bota o Gabigol pelo lado direito, o Vitinho pelo lado esquerdo, o Uribe centralizado e o Arrascaeta no meio. Pode ser. Aí você já poupa, pelo menos um tempo, o Diego, já poupa o Gabigol, já vai estar poupando também o Everton Ribeiro. Gabigol não, o Everton Ribeiro bota o Gabigol pelo lado direito. Ele pode poupar, mas aquele sistema defensivo ali, que ele não podia mudar muito. E na frente que ele pode, que são justamente as peças que podem fazer diferença. Então, a situação do Flamengo, o pensamento do Flamengo é esse. As peças ali da frente, quem ele vai contar. E um outro detalhe que me preocupa. A vantagem do Flamengo. Agora, se o Flamengo jogar só pensando na vantagem, vai causar o mesmo problema que teve contra o Fluminense no primeiro turno. O Flamengo não pode ficar atrás. O Flamengo tem que jogar exatamente da mesma maneira que vem jogando sempre. Com a bola no pé. Se o Flamengo pensar em dar a bola pro Vasco para sair no contra-ataque, o Flamengo vai perder o título. Porque o Flamengo não sabe jogar assim. O Flamengo tem que jogar do jeito que sabe, com a bola no pé. Vou falar de novo. Se o Flamengo der a bola pro Vasco e o Flamengo ficar atrás, recuado, jogando por uma bolinha, vai perder o jogo. E vai perder o título. O Flamengo tem que jogar da maneira... Se o Flamengo jogar da maneira que sabe, tocando a bola, envolvendo, lógico que o Vasco vai vir pra cima, vai dar pressão, vai correr muito, mas se o Flamengo segurar os 15 minutos e jogar do jeito que sabe, tocando a bola, não do jeito que jogou quando foi no primeiro turno, o Flamengo pode até ganhar o jogo, porque é mais time. Então, situação do Flamengo, duas. Se vai com o time completo ou se vai poupar alguém por causa da Libertadores. Acho que pode até poupar, mas deixar os caras no banco. E segundo, o
Flamengo tem que jogar da maneira que sempre joga. Vê o jogo do Grêmio Internacional. Primeiro jogo na casa do Internacional. Como é que o Grêmio jogou? Todo atrás para uma bolinha? O Grêmio jogou da maneira que joga sempre, tocando a bola. No segundo jogo, o Grêmio jogou do mesmo jeito, Internacional do mesmo jeito. Então você tem que jogar em casa ou fora do mesmo jeito. Eu sei que o resultado é do Flamengo. O Flamengo não precisa apavorar, sair igual um louco para dentro, mas tem que jogar da mesma maneira. Se mudar a maneira de jogar, o Flamengo perde. Então, meu amigo, quem é que vai ganhar? Que ganha o melhor. De repente vai ganhar o Vasco, mas o título fica com o Flamengo. Mas que seja campeão o que mais merecer. E no jogo ganhe o que jogar melhor. Então, meu amigo, essa foi a minha análise do pré-jogo e agora é aguardar o jogo e depois do jogo a gente faz a nossa análise já com o campeão na ponta da língua. Um grande abraço, até mais. Valeu e conta com a participação de todos. Fui!